Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam sobre nós. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, reunirmos para estudar a Palavra de Deus. Nós estamos neste veículo de comunicação, você na sua casa acompanhando a transmissão, mas é assim que o Senhor tem nos proporcionado estudar a Palavra dEle nesses dias. E nós louvamos a Deus por isso. Damos as boas-vindas a todos aqueles que estão acompanhando a transmissão, que você se esforce para manter sempre os horários que o Conselho tem estabelecido, quarta, 19h30, domingo às 9h, e agora com presencial, e às 18 horas também, para que você seja edificado, para que você aprenda cada vez mais e recorde aquilo que você já aprendeu da Palavra de Deus. Continuaremos estudando a respeito do culto religioso e do domingo. Então, eu quero convidá-lo a abrir a Palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu lerei este texto e depois nós vamos orar e daremos sequência ao estudo sobre esse tema, capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, do culto religioso e do domingo. Então, leiamos a Escritura, Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. E diz assim a Palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu convido você para orarmos ao Senhor nesse momento. Então, feche os olhos e oremos. Bondoso Deus, nosso eterno Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único Deus vivo e verdadeiro, aquele que se revela pela criação e de modo especial pela Tua Palavra, ao Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de vivos e não de mortos, nós oramos, nós exaltamos, nós adoramos. Te louvamos também pela Tua Palavra, a qual é viva, eficaz, poderosa, a Tua Palavra que tem nos transformado, tem nos educado a uma vida segundo o que o Senhor exige. Nós te louvamos também pela preciosa, poderosa e eficaz obra do Teu Espírito Santo em nós, nos santificando, nos transformando, nos proporcionando um viver como filhos do Senhor. E mais uma vez, ó Deus, neste momento que nós abrimos a Tua Palavra para o estudo, que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos eduque e nos transforme para uma vida de adoração única e exclusivamente ao Senhor. Em Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Pois bem, Romanos 12, 1 e 2 é o texto que nós estamos usando para esta introdução a respeito do culto religioso e do domingo. Hoje nós vamos abordar, eu farei uma pequena exposição desse texto, nós vamos abordar qual deve ser o nosso comportamento quando recebemos alguns convites para frequentarmos alguns ambientes não cristãos, religiosos, porém não cristãos, e algumas seitas. E vamos falar um pouco também a respeito da oração. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele nos ensina como agir, como proceder após a conversão. Paulo, até o capítulo 11, e no último estudo, nós lemos dos versículos 33 até o versículo 36, Paulo ele fala da glória, das gloriosas verdades do Evangelho. Essas gloriosas verdades do Evangelho, elas acompanham o crente por toda a sua vida. São estas gloriosas verdades do Evangelho que vão moldar a nossa conduta neste mundo corrompido pelo pecado. Então, o que Paulo está abordando aqui nos versículos 1 e 2, ele está falando a respeito do nosso relacionamento, do relacionamento do crente com o Senhor, tanto na igreja, quanto no nosso dia a dia, nas nossas muitas
funções. Onde nós estivermos, quer seja reunido em culto solene, outras atividades da igreja, algumas reuniões das sociedades internas, no trabalho, no seu período de férias, na faculdade, na escola dos filhos, nós temos uma característica que ela é perceptível pelas glórias do Evangelho. Nós temos fé bíblica, nós somos habitação do Espírito Santo, nós vivemos de acordo com tudo o que o Evangelho produz em nós. É assim que nós somos e agimos como sal e luz da terra. Então, o que Paulo vai nos ensinar aqui nesses versículos 1 e 2, que agora, uma vez que nós somos regenerados, uma vez que nós recebemos a verdadeira vida de Cristo, uma vez que Ele habita em nós pelo Seu Espírito Santo, a nossa mente, o nosso coração e a nossa conduta, eles estão formatados pela palavra de Deus. E nós estamos num processo de aperfeiçoamento de conduta, mas de uma maneira totalmente diferente da qual éramos antes. E agora, então, no mundo, nós somos aqueles usados por Deus para pregar e praticar o Evangelho, de maneira que será perceptível perceber em nós uma nova vida, uma vida diferente, uma vida coerente com a de Cristo. Então, por favor, não pense em pessoas perfeitas, não pense em pessoas que em tudo elas não erram, elas acertam. Não, não é isso. Mas Paulo nos mostra aqui que há uma vida agora que ela é o oposto daquele que não tem Cristo, daquele que não experimentou a salvação. Isso deve nos impactar, isso deve nos moldar, e nós devemos não somente cultivar esta vida, mas também, através dessa nova vida, nós devemos defender o Evangelho do Senhor, representar a igreja do Senhor e representar o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos agraciados com esta nova vida em Cristo e nós devemos viver essa nova vida em todos os lugares, no culto solene e onde nós estivermos. No trabalho, nós precisamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Nós precisamos realmente mostrar que não somos mais moldados pelo mundanismo, mas agora nós estamos sendo moldados pela palavra de Deus. Os jovens, adolescentes, as crianças que ainda estão aí frequentando as escolas, eles devem se portar como pessoas crentes. O mundo precisa saber que nós somos crentes. O mundo saberá que nós somos pessoas através das quais Cristo se revela ao mundo. Então, Paulo nos ensina aqui essa nova vida. Essa nova vida, ela faz diferença no mundo, porque o mundo vê em nós o Evangelho de Cristo. O mundo vê em nós traços perceptíveis da nova vida em Cristo, da graça do Evangelho. Pois bem, então, como eu disse, nós continuaremos falando sobre o culto e nós abordaremos, então, a postura do crente quando ele recebe convites para participar de eventos ecumênicos, para visitar a ICAR, que é a Igreja Católica Romana, que são os convites mais frequentes que os crentes recebem, e algumas seitas também. Então, uma vez que nós convivemos no mundo, e nós convivemos no trabalho, na vizinhança, com parentes, pessoas que não são convertidas, esses convites, eles são muito frequentes, e eles ficarão mais frequentes ainda daqui para frente, como eu já tenho dito, pelo menos pincelado, porque nós seremos bombardeados com o ecumenismo. E nós abordaremos também a oração no culto. Então, os eventos ecumênicos, visitas a ICAR e seitas, é o que nós vamos falar a partir de agora. Como o crente deve proceder ao receber esse tipo de convite para uma cerimônia ecumênica, para casamentos, batizados ou qualquer outro evento na Igreja Católica e em algumas seitas também. Como nós devemos agir? Qual deve ser o nosso procedimento? Então, eu quero começar tratando a respeito da fiel pregação do Evangelho.
A fiel pregação do Evangelho, ela é uma ação que envolve toda a nossa vida, ela é uma ação preventiva também. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 17, a partir do versículo de número 30, do versículo 16, Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16 até o versículo de número 31, eu quero pincelar alguns versículos aqui. Por que eu estou colocando a fiel pregação do Evangelho? Primeiro, porque nós pregamos o Evangelho com toda a nossa vida. A nossa conduta, ela reflete a nossa nova criação, a nossa nova vida em Cristo. Então, nós trabalhamos obedecendo o Evangelho, estudamos, onde nós estamos indo, nós temos um padrão de vida que é estabelecido pelo Evangelho. E também nós temos uma pregação direcionada. Nós tratamos de assuntos que surgem ao nosso redor, pregando o Evangelho. E eu escolhi esse texto, Atos capítulo 17, porque Paulo trata exatamente da questão de idolatria em Atenas, uma cidade extremamente idólatra. São centenas e centenas de deuses que eram adorados nessa cidade. O apóstolo Paulo chega ali então, e ele fica impactado com aquela idolatria, porque ele sabe muito bem que, se não houver conversão, aquelas pessoas estariam todas condenadas ao inferno. Então, o ministério de Paulo é pregar o Evangelho. A única chance daquelas pessoas é conhecer o Cristo do Evangelho e o Evangelho de Cristo. Ele faz isso, então. E aquelas pessoas não têm noção de quem é Cristo, o que é ressurreição. Elas nunca ouviram a respeito da pregação do Evangelho. Semelhantemente nos nossos dias. E pasmem, a culpa é porque a maioria dos crentes conhece o Evangelho, mas tem vergonha de pregar o Evangelho. A maioria dos crentes não sabe sequer aproveitar uma oportunidade para inserir o Evangelho, para pregar o Evangelho. E nós aprendemos isso aqui com o apóstolo Paulo. Diante de todas aquelas imagens que estavam ali, a tantos deuses, ele observa que tem um altar que não tem nenhuma imagem, está escrito nele ao Deus desconhecido. Foi a deixa que Paulo pegou para dizer, agora eu vou apresentar a vocês o Deus que vocês não conhecem. E aí o apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 21, ele começa, 21, 22 em diante, a partir do versículo 23, ele começa a anunciar Deus como único Deus, como o Criador de todas as pessoas, um Deus independente, um Deus que não depende de nós, que não é servido por nós, um Deus que criou a todos e a todos dá vida, respiração e tudo mais. E ele também fala no finalzinho aí, versículo de número 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele aproveita a oportunidade que o Senhor lhe concedeu, ele toma aqueles vários altares e um que se destacava por não ter nenhum Deus ali em cima, e ele começa então a anunciar o Deus vivo e verdadeiro, mas ele chama as pessoas ao arrependimento, ele confronta os pecadores, quando no versículo de número 30, ele diz isso, olha, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens que em toda parte que se arrependam. E ele fala do juízo, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então veja que a nossa vida, a vida cristã, ela consiste nisso, pregar o Evangelho. Mas nós devemos fazer isso preventivamente. As pessoas com as quais nós convivemos, nesses locais que eu já mencionei, escola, trabalho, vizinhança, familiares que não são crentes, eles devem saber exatamente quem nós somos através do Evangelho que nós pregamos e praticamos. Nós não podemos ficar concordando com a vida deles, uma vida devassa, uma vida de desobediência ao Senhor, e permanecer de boca calada, sorrindo com eles. Não podemos. Temos que pregar o Evangelho como o apóstolo Paulo fez. Então, após pregar o Evangelho, os versículos 32 até o versículo 34, nos mostra que alguns creram e outros não.
Se o apóstolo Paulo não tivesse pregado o evangelho, se o apóstolo Paulo tivesse ficado ali no meio deles, olha, vocês constroem imagens bonitas, né? Olha como a cultura de vocês é excelente, os artistas de vocês são esplêndidos, né? Que coisa bonita isso aí, né? Se Paulo tivesse ficado de boca fechada, o Senhor não seria glorificado com a pregação do evangelho, vidas não seriam salvas, Paulo seria culpado pelo sangue deles. Mas houve também aqueles que não se converteram. Falaram, olha, com respeito a isso, nós te ouviremos em outra oportunidade. Mas Paulo fez aquilo que todo crente faz. Ele pregou o evangelho. Ele viu a oportunidade, a porta que Deus escancarou, e ele pregou o evangelho. Por que você acha que nós convivemos com pessoas não convertidas? Para ajudá-los a permanecerem na ignorância do evangelho, da ignorância, da falta de conhecimento do evangelho? Para incentivá-los a permanecerem na vida pecaminosa? Não. Nós convivemos com pessoas não convertidas para pregarmos o evangelho a essas pessoas. E quando nós não pregamos o evangelho, quando as pessoas não identificam claramente em nós o cristianismo, a vida com Cristo, então eles vão nos convidar para ir na igreja deles. Se nós não manifestamos nenhuma característica de convertidos, se nós temos vergonha de pregar o evangelho que Cristo nos anunciou, se nós temos vergonha de anunciar Cristo conforme a Escritura, eles vão anunciar o Deus que eles servem a nós, nos convidando a participar da religião deles. Então, dificilmente um crente que é fiel na pregação do evangelho, dificilmente um crente que mostra claramente o seu compromisso com o evangelho, sua fidelidade ao Senhor, dificilmente ele será convidado para ir em qualquer desses locais que eu já mencionei. E quando ele recebe o convite, é a oportunidade, é a porta que Deus abre para ele pregar o evangelho. Mas aqueles que ficam mudos, que não anunciam Cristo, que não vivem de uma maneira clara que as pessoas percebam que nós somos convertidos, essas pessoas, sim, elas receberão constantemente convites para participar desses cultos ecumênicos, para participar de eventos, casamentos, batizados na Igreja Católica, e irão, porque não estão convencidas do Cristo da Escritura. Paulo, ele trata deste assunto também em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo... Na realidade, Paulo vai tratar isso a partir do capítulo 8, mas eu sugiro a você que depois você lê 1 Coríntios, capítulo 8, 9 e 10, mas eu quero ler com você o capítulo 10, do versículo 14 até o versículo de número 22. Uma instrução do que Paulo está tratando aqui, desde do capítulo 8. O que acontecia na igreja de Corinto é que as pessoas foram levadas à conversão, abraçaram verdadeiramente o evangelho, eram verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Mas a maioria dos seus familiares não haviam experimentado a conversão e permaneciam não somente na idolatria, como permaneciam no paganismo e permaneciam em várias religiões, até religiões em que envolvia muita imoralidade. E essas pessoas não convertidas festejavam constantemente os seus deuses, e isso era a base de banquete, de muita comida, de muita bebida. E o apóstolo Paulo está tratando exatamente essa questão, porque os parentes não convertidos convidavam os parentes convertidos para participarem de toda aquela festa. Paulo vai dizer o seguinte: a comida em si não tem nenhum problema, a comida não vai fazer mal, nós devemos tomar tudo aquilo que é comida, dar graças ao Senhor e nos alimentarmos. Porém, se aquelas pessoas idólatras, pagãs, se elas avisam para nós, olha, essa comida é sacrifício ou sacrificada aos ídolos, é sacrifício aos ídolos. O que Paulo diz? Não comais. Não comais por causa da consciência deles. E é isso que ele vai tratar agora no texto que eu vou ler para vocês. Preste atenção. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 a 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo está fazendo menção à ceia do Senhor.
quando nós nos reunimos com a verdadeira igreja para celebrarmos juntos a comunhão, a nossa união com Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. A Igreja de Cristo, ela está unida a um só corpo no Senhor, e nós comungamos da mesma fé, do mesmo Espírito, do mesmo batismo, do mesmo sacramento, da mesma palavra. Versículo 18, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Ele faz menção ao povo de Israel no Antigo Testamento. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? É impossível que você celebre culto com o povo de Deus, participe das bênçãos da salvação, coma e beba do pão e do vinho, e ao mesmo tempo você se ajunte com incrédulos, com pessoas que não creem em Cristo, pessoas que estão servindo a ídolos. Eles não são nada, eles são falsos, eles não passam de instrumentos nas mãos de Satanás. Por isso que Paulo chama eles aqui de demônios. O que Paulo está dizendo é que é impossível você se reunir como povo de Deus, celebrar o culto ao Senhor e depois fazer isso em outras denominações, seitas ou igrejas como a ICAR, que não adoram o Senhor, como a Escritura nos ensina. Então, e por que ele fala isso? Se os crentes daquela época fossem para a casa dos seus parentes e ali comessem, bebessem, se unissem a eles, sem ao menos confrontá-los por aquilo que eles estavam fazendo, esses crentes se identificariam com eles. Então, olha só, a participação de crentes em festas pagãs identifica o crente com quem? Com a idolatria. Automaticamente os idólatras olharão para os membros das igrejas protestantes no meio deles e falarão assim: vocês concordam conosco, vocês estão aqui de boca fechada, participando conosco, logo nós estamos certos. Nós e vocês somos a mesma coisa, é o pensamento que eles terão. Então, os crentes não têm nenhuma associação com ajuntamento idólatra, pagão ou qualquer seita. Não combina, as duas coisas são totalmente opostas. Então, os crentes não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos, dos demônios. Percebe a situação gravíssima que você se coloca, caso aceite, caso participe? Então, a pregação do Evangelho, ela não somente inibe isso, ela coíbe isso, porque as pessoas verão que você anuncia um Evangelho que é diferente daquilo que é anunciado lá, as pessoas verão que você pratica um Evangelho diferente da mensagem que eles pregam e praticam lá, as pessoas verão em você fidelidade ao Senhor, fidelidade ao Evangelho. Então, pregue a palavra de Deus às pessoas. Faça isso porque o Senhor nos honrou e nos incumbiu disso. Faça isso preventivamente, que as pessoas todas, preste atenção, todas as pessoas que trabalham com você sabem que você é crente. Não é saber que você é membro da Igreja Presbiteriana do Jardim Sul, não. É que você é crente, que você é fiel ao Senhor, que você está disposto a morrer em prol do verdadeiro Evangelho. Você tem falado de Cristo abertamente para as pessoas. Não me venha com essa, que não pode falar, não pode pregar. Não pode por quê? O Senhor nos ordenou e, portanto, Ele nos deu toda a autoridade que Ele tem, Ele nos comissionou. Nós podemos pregar o Evangelho em todo lugar, sem que você seja omisso com o seu trabalho, sem que você cause tumulto no seu trabalho. Cristo é que nos move. Tudo que nós fazemos deve refletir Cristo. Então, que as pessoas vejam claramente Cristo em você, porque se as pessoas verem claramente Cristo em você, elas não convidarão para os falsos cristos. Mas se as pessoas que convivem com você não enxergar Cristo em você, você será alvo delas.
quero seguir aqui outra coisa que você deve fazer. Estabeleça limites. Limites. No relacionamento com as demais pessoas que não são crentes, quer do trabalho, quer da vizinhança, quer os seus parentes, quer no comércio, em qualquer outro lugar, nos relacionamentos que nós temos com essas pessoas não convertidas, esses relacionamentos, eles têm limites pela palavra de Deus, impostos pela palavra de Deus. Então, você, quando vai no mercado, você não vai aceitar suborno, nem vai subornar ninguém, mesmo que o dono do mercado tente subornar. Você não vai aceitar fazer compras sem nota fiscal, você sabe a importância delas. Você não vai aceitar nenhum convite do seu vizinho para qualquer coisa que fira a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela impõe limites nos nossos relacionamentos com os nossos vizinhos, com todas as pessoas. E aí é que está. E quando se trata de religião, os limites eles se tornam mais radicais ainda. E nós devemos deixar isso muito claro. Então, nós podemos e devemos conviver com todas as pessoas, mas nós precisamos mostrar que existem limites. A própria prática da palavra de Deus, ela impõe limites entre nós e as pessoas com as quais nós relacionamos. Então, em se tratando de religião, você precisa deixar as coisas bem claras. E aí eu entro no terceiro ponto aí que eu estou sugerindo, é manter a amizade, porque é possível conviver com pessoas que pensam religiosamente diferente de nós, mas deixando claro o seguinte, olha, nós podemos conviver bem no trabalho, podemos até torcer pela mesma equipe de futebol ou qualquer outra modalidade esportiva, podemos concordar na política, podemos concordar na opinião sobre carro e muitas coisas, podemos até viajar juntos de férias, mas existem limites no nosso relacionamento. E em se tratando de religião, é impossível unir uma religião bíblica com a religião não bíblica. Então você diga para as pessoas, olha, você está me convidando para o casamento? Mas deixa eu dizer uma coisa, em se tratando de religião, nós pensamos totalmente diferentes. Então, vamos fazer o seguinte, você não me convida para ir na sua igreja, eu não te convido para ir na minha. Cada um mantém a sua e nós continuamos convivendo nas demais coisas, né? Certamente ele vai te perguntar por quê. É a chance que você tem. Falar, vamos fazer o seguinte, pega a sua Bíblia, eu pego a minha, vamos estudar a Bíblia? Vamos conhecer juntos qual é a religião verdadeira, a religião da Bíblia? Vamos conhecer o que é casamento à luz da Bíblia? O que é batismo à luz da Bíblia? É a porta que Deus te concede para que você possa manter a sua amizade estudando a Bíblia com aquela pessoa. Você não precisa e não pode ser mal educado. Não, eu não vou na sua igreja porque você é idólatra. Você não precisa de maltratar e nem pode maltratar ninguém. As amizades podem ser mantidas observando os princípios da palavra de Deus, os quais nós não negociamos, e é a porta que Deus concede a você para ensinar aquilo que é certo. Você não vai convidar ele para estudar a igreja presbiteriana, você vai convidá-lo para estudar a Escritura. Fale com ele para usar a própria Bíblia dele mesmo, a Bíblia católica, ou qualquer outra versão que ele tiver, desde que você use uma boa versão. Mas é a porta que o Senhor concede. E, por fim, ore por essas pessoas. Ore antecipadamente e especificamente. Você que tem parentes não crentes, que trabalha com pessoas que não são convertidas, que estuda, ore por essas pessoas. Peça a Deus a oportunidade de você pregar o Evangelho. Peça a Deus que as pessoas percebam em você Cristo, que você é um cristão fiel a Ele. Peça ao Senhor que te dê sabedoria, te dê firmeza para tratar de todas estas situações quando elas surgirem. Não tenham medo. Então, na semana passada, nós falamos bastante sobre isso, eu coloquei mais alguma coisa, estou colocando como você deve agir na prática. Mas preste atenção, se você negar o Senhor, Ele te negará. Não tem meio termo nessa situação. Então, olha, você não precisa de romper as suas amizades, você não precisa de isolar-se dos seus colegas de trabalho, de escola, mas você não pode ser infiel ao Senhor. Você precisa de entender que se Deus colocou você relacionando com essas pessoas, é porque Ele vai usar a sua vida para ser luz para essas pessoas.
Ele vai usar você na pregação do Evangelho. Então, ore por isso. Peça ao Senhor para que crie oportunidades. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor para que você permaneça fiel a Ele, mas que você também possa ser fiel a essas pessoas com as quais você convive, pregando o Evangelho. Ofereça para essas pessoas estudo bíblico. Ofereça visitá-las para ler a Bíblia. E o Senhor há de usar a sua vida. Seguindo, então, aqui agora a outra parte, a oração como parte especial do culto. Então, será projetado aí o capítulo 21, o parágrafo 3º, com respeito à oração, ele diz o seguinte: a oração com a ação de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens, e para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do Espírito, segundo a sua vontade, e isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. Eu quero então trabalhar aqui com vocês, rapidamente, esta ordem na oração. E eu quero trabalhar nesse contexto do culto presencial que nós oferecemos. Você ora sozinho, você pode orar em voz audível, pode orar só em pensamento, você ora no seu culto familiar, no culto doméstico, e você ora na igreja. A oração que você faz sozinho é um tipo de oração que você pode rasgar o seu coração, você pode dar nome aos seus pecados, está você sozinho e Deus. A oração que você faz em culto familiar é uma oração que abrange a família. Você deve ser específico, mas você tem que ser limitado nessa oração, tá? Você vai falar coisas que são da família. Você vai confessar pecados que são públicos da família. Os seus pecados pessoais, você faz isso só você e o Senhor. E no culto também, nós sempre vamos orar no plural. Nós sempre vamos pensar que nós estamos orando pela igreja, é nós. Nós louvamos, nós adoramos, nós pedimos, nós confessamos. Aqui não tem o singular, não é eu, é sempre nós. E eu quero tratar dessas questões porque nós estamos tratando do culto. Nós precisamos organizar da melhor maneira possível o culto. Eu sei que muitos irmãos têm dificuldade de orar em público, por isso que a gente pergunta antes: você quer orar? Quero. Mas essa dificuldade de orar em público, ela pode e deve ser trabalhada. Agora, o que nós não podemos é vir para o culto sem nenhum preparo, sem nenhuma direção, sem nenhuma orientação, e chegarmos aqui e fazer as coisas de qualquer jeito. Isso não cabe no culto. O culto que nós oferecemos ao Senhor, como Paulo diz lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, é um culto pensado, é um culto com inteligência, e a própria confissão de fé nos fala isso. Nós temos que orar ao Senhor com inteligência. De onde provém isso? Da instrução da palavra de Deus. Então, eu escolhi colocar aqui, dessa ordem litúrgica que nós projetamos no boletim, para ajudar você a entender como nós devemos orar no culto. É o Espírito Santo que produz a oração no coração? Mas ele produz isso de acordo com a palavra de Deus. E nós temos que pensar em oração, nós temos que estudar oração, e nós temos que orar segundo a palavra de Deus, tá? Então, veja bem, o primeiro aí, nessa ordem aí, é a oração. Ordem é aquilo que é ordenado pela palavra de Deus. A adoração. Nós adoramos a Deus por quem Ele é. Então, nós temos logo de início, nos nossos atos litúrgicos, um momento de oração ao Senhor, um momento de adoração ao Senhor. Nós sempre colocamos um texto que nos remete aos atributos de Deus, a quem Ele é. Então, nós cantamos alguns hinos ou cânticos que também, cuja letra expressa a adoração aos tributos de Deus, e nós devemos orar nesse mesmo sentido. É oração de adoração. Eu estou colocando como exemplo aí o Salmo 93, né? Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. E aí o salmista segue. Então, eu vou orar
no culto nós temos o texto proposto na liturgia, o Salmo 93, foi lido o texto, foi cantado um hino ou um cântico, e então eu vou orar. E como eu devo orar? Seguindo a instrução do texto. Ó Senhor, nós te adoramos porque o Senhor reina, porque o Senhor é rei, porque o Senhor está revestido de majestade e de poder. Nós te adoramos porque o mundo está firmado pelo Senhor e ele não vacila, é um mundo inabalável. Nós te adoramos porque o Senhor é desde toda a antiguidade, de eternidade a eternidade o Senhor é, e o teu trono está firme. Então eu vou orando de acordo com o que o texto está me orientando. Eu não preciso de repetir versículo por versículo, mas o texto ele vai me dar a direção de quais palavras eu devo usar para adoração. Este é um momento somente de adoração. Nesse momento de adoração, você não vai orar pedindo, nós pedimos ao Senhor pelo culto, nós pedimos pelo pregador, nós pedimos. Não, você vai fazer uma oração exaltando os atributos do Senhor. É uma oração de adoração. Basta você seguir o texto. Então, se você foi convidado para orar no culto, leia o texto que está na liturgia, que ela já é disponibilizada antecipadamente, leia o texto, releia, faça uma oração quando você estiver lendo o texto, é como se você estivesse treinando a oração, isso não é pecado, tá? Isso não é desprovido do Espírito Santo, muito pelo contrário, é o Espírito Santo que nos move, você está colocando a sua mente na palavra, a palavra na mente, está colocando ela no seu coração também. E vários outros textos que nós poderíamos usar aqui. Oração de adoração, o momento é de adoração. O texto bíblico foi lido para adorar, o cântico ou o hino vai seguir a mesma linha de adoração aos atributos de Deus, e a oração vai seguir na mesma linha. Nós estamos trabalhando a nossa mente naquele momento para a adoração. Seguindo aí a confissão. Agora sim, é o momento de confessar os nossos pecados e pedirmos perdão. Esse é o momento para uma oração onde nós vamos reconhecer os nossos, e não o meu, os nossos pecados, tá? Nós vamos reconhecer, nós vamos confessar e nós vamos pedir perdão ao Senhor. E eu estou colocando aí um salmo muito conhecido, que é o salmo de número 51, né? Então nós vamos orar com base no que o salmo está nos propondo. Senhor, nós nascemos em pecado, nós somos pecadores por natureza, versículo 5, fomos concebidos em pecado. Senhor, purifica-nos, versículo 17, lava-nos, versículo 7, perdão, lava-nos, ó Senhor, esconde o rosto dos nossos pecados, Senhor, apaga as nossas iniquidades, Senhor, cria em nós um coração puro. Ou seja, você tem argumentação bíblica para uma oração de confissão. A oração de confissão não é momento de você adorar, não é momento de você louvar, é momento de você confessar a Deus. Isso é organização, isso é ordem e decência no culto. Então, você lê o texto proposto para o momento de confissão, você lê, relê, ora segundo a instrução e orientação do texto. Mais uma vez, você não vai seguir versículo por versículo orando, você não vai repetir o salmo, mas você vai usar a argumentação proposta no salmo. Nós confessamos, pedimos perdão em nome de Jesus. Pronto, a oração de confissão. Seguindo aí a oração de louvor e gratidão. Então, nós louvamos a Deus por suas obras e agradecemos as bênçãos recebidas. Então, eu estou propondo aí um outro texto bem conhecido também, o Salmo de número 100. É momento de louvar a Deus com alegria, com júbilo nos nossos lábios. Sabei que o Senhor é Deus, Ele que nos fez. E aí o salmista vai colocando, você vai então louvar ao Senhor por todas as suas bênçãos para conosco. Você vai louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor. A oração de louvor não é momento de você orar intercedendo pelo pregador.
As pessoas às vezes confundem, porque logo depois o pregador vai assumir o púlpito. Mas ali é momento de louvar. Louve a Deus pelas bênçãos da seara, louve a Deus pelo trabalho, louve a Deus pela saúde, louve a Deus pelas bênçãos da salvação. E aí nós vamos louvando ao Senhor, porque nós já cantamos cânticos que exaltam ao Senhor nosso Deus. Aquele é o momento de você fazer oração de louvor. Se você não se preparar, se você não ler o texto, se você não educar a sua mente, aí quando você vai orar, você começa, nós te louvamos por isso, nós pedimos por aquilo, pedimos, aí o que vai vir na sua mente, você vai jogando ali, né? Não é assim, isso é desorganização, você pode até fazer isso com sinceridade, mas não é assim que a Escritura nos ensina. Há uma organização na nossa oração ao Senhor. E isso tudo nos educa, isso nos ajuda a pensar no culto, naquilo que nós estamos fazendo. E, por fim, eu estou colocando a intercessão, para que nós possamos entender. Então, nós vamos interceder pelos motivos que foram solicitados, né? Nós podemos fazer um momento exclusivo de intercessão na liturgia. Nós podemos, a hora que o pregador lê o texto, então, assim, agora é hora de orar para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor nos capacite, né? Se há um pedido ou pedidos de oração, de intercessão naquele momento, então nós vamos orar para que o Senhor possa combater essa pandemia que está aí assolando o mundo, vamos orar pelos enfermos, mas esse é no momento de intercessão, não é no momento de adoração, não é no momento de louvor. Então, a gente precisa de entender que a oração ela tem que ser feita com inteligência, com preparo. E esse preparo é através dos textos que ali estão. Então, eu faço contato com os irmãos que vão orar no culto. Você pode orar no culto? Posso. Então, eu já mando a liturgia. O texto que você vai basear a sua oração é esse. Então, leia o texto, olhe para ele com carinho, com atenção. Tá? Treine a sua oração em casa e faça uma oração aqui correta, segundo a palavra de Deus nos ensina. Então, a liturgia que nós publicamos no nosso boletim, ela serve como instrução para todo o culto, para que você se prepare antecipadamente para o culto que nós vamos oferecer ao Senhor. Leia os textos com a antecipação antes de vir para o culto. Marque o texto ali, principalmente você que está começando a manusear a Bíblia agora, né? Marque os textos da liturgia, coloque um marcador de Bíblia lá, quando o liturgo for mandar você abrir o texto, você já vai lá e abre. Leia o texto em casa para que numa leitura responsiva ou alternada, você possa acompanhar. Você não vai ter nenhuma palavra que você tem dificuldade, você já leu em casa, leu de novo. Olha o hino no inário que está proposto, né? Olha quantas estrofes, né? Coloque no YouTube para você ouvir aquele hino, ou os cânticos, ou o cântico do início do culto, coloque ali. Mas vai preparando a sua mente, vai se organizando mentalmente, espiritualmente, para o culto que nós vamos oferecer ao Senhor nosso Deus. Então, nós colocamos a liturgia no boletim, não é para encher o boletim, é para que você se prepare antecipadamente para que juntos possamos, então, oferecer um culto ao Senhor com ordem, com decência, com inteligência. Então, eu quero orientar os membros que façam isso, usem corretamente a liturgia do boletim, né? O boletim como um todo, a gente se esmera em fazer o boletim, prepara a liturgia, prepara a mensagem, tem equipe que prepara o boletim para divulgar, para que você se qualifique e se prepare melhor para participar do culto. Então, devemos nos preparar para oferecermos um culto a Deus como Ele exige. Por isso que eu tenho dito, se você não está acompanhando os estudos e você for participar do culto, você corre o risco de continuar no mesmo erro que você está. Então, eu quero também dar a você que acompanha a liberdade de perguntar, olha, eu não entendi isso, ou como eu devo fazer? Me ajuda para que juntos possamos oferecer um culto ao Senhor como Ele exige. Porque quanto mais nos oferecemos ao Senhor um culto como Ele exige, mais nós somos edificados. Somos nós que precisamos do culto, não é o Senhor. Na semana que vem, nós continuaremos tratando deste assunto. Se você tem alguma pergunta, pode mandar no meu WhatsApp a pergunta que eu responderei, tá bom? Nós vamos orar e encerrar o estudo. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, a graça, a sabedoria, o privilégio de estudarmos a Tua Palavra.
Ensina-nos diariamente como cultuar ao Senhor, de uma maneira organizada, de uma maneira inteligente, conforme a Tua palavra nos ensina. Que o Senhor nos mova com Teu Espírito Santo, para que no exercício da fé possamos oferecer ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos. Amém. Deus nos abençoe e até domingo, às 9h da manhã, com a EBD presencial. Que Deus nos abençoe e até lá. Amém.